vamos pôr de pé, abra a palavra de Deus comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus. E detalhe, estou recebendo refeição também, tá? Estou recebendo vale refeição também. Meu Deus, é forte, hein? A bênção de Deus é completa, irmãos. Deus, Ele é cuidadoso nos entregar as vitórias dEle. Então vale a pena ser fiel, né? Glória a Deus. A palavra de Deus, 17:11, diz assim: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-lhes, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu-lhe Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Depois disso, assentado, por gentileza, em nome de Jesus. Vire para o teu vizinho e fala assim: cadê os 9? Cadê os 9? Onde estão os 9, né? Glória a Deus. Irmãos, registrado biblicamente cerca de 35 milagres entre os 4 evangelhos. 35 milagres que foram registrados desde Mateus, Marcos, João e Lucas. Já João vai escrever que Jesus fez tantos milagres que não caberiam nesse livro, no caso, no livro dele, de João, e também nos livros do mundo inteiro. Então dá para imaginar o tanto de milagres que ele operou em todos os momentos que ele viveu aqui sobre a face da terra. E aqui é um dos milagres com muita riqueza de detalhes que, se você tiver um pouquinho de paciência, eu estou trazendo uma palavra reveladora do Espírito para nós aqui, amém? Eu já venho mastigando há algum tempo essa palavra e estudando sobre isso, sobre os detalhes escritos. Quando Jesus agora resolve sair da sua cidade natal, Cafarnaum, onde ele morava, ele estava indo para Jerusalém. De Cafarnaum até Jerusalém eram 136 quilômetros. Era uma caminhada de 7 a 10 dias de caminhada. E uma lei dos judeus que teria que caminhar por dia alguns quilômetros, além mais disso não. E nessa caminhada ele vai passar, primeiramente, nesses 10 dias ele vai fazer muitos milagres. Até chegar aqui, ele passou por vários lugares. Nesses 10 dias de caminhada, é onde ele vai dormir na casa de Zaqueu. E ali ele dorme na casa de Zaqueu e acaba ganhando Zaqueu para o reino de Deus. E outros milagres que nessa passagem
que ele está descendo, ele está saindo da sua cidade, ele está descendo para Jerusalém. Então, nesses 10 dias de caminhada, ele fez muitos milagres, muitos e muitos milagres em 10 dias. O lugar onde ele parava nessa caminhada em 10 dias, ele operou muitos milagres que eu não posso parar aqui em todos, que senão a mensagem ficaria muito grande. Mas só para a gente entender o contexto daquilo que eu estou pregando, para que a gente possa chegar aonde o Espírito de Deus quer. E depois, o Anderson sabe que depois que a gente começa a estudar e mergulhar na palavra, a gente vai ficando cada vez mais com um pouco detalhista. Detalhe, digo, na Bíblia, a gente tem curiosidade de saber o tempo, as horas, o porquê daquele momento, de onde que ele veio, que cidade que ele veio. E ele justamente vai passar, observe o texto, que diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Está escrito na tua Bíblia aí? Passou pelo meio de Samaria. Irmãos, por que agora Lucas vai registrar que ele está passando pelo meio de Samaria? Porque esses samaritanos nunca se deram bem com os judeus. É uma rivalidade milenar que desde que Salomão, você não sabe, desde que Salomão morre e o seu filho assume o trono, o que acontece? Foi dividido o reino do sul com o reino do norte. O reino do norte, o que era? Samaria, capital Samaria, que é os samaritanos. Reino do sul, que é Judá, que é da tribo de Judá, que são os judeus. E essa rivalidade sempre foi muito grande, a ponto em que um samaritano lavasse as mãos num poço, ou lavasse as mãos numa água, o judeu não lavava nem os pés. Só para ter uma ideia, que para ir em Samaria, teria que ir judeus, e eles eram violentos demais. E a história vai dizer que a gente não percebe, mas esses homens que tentaram, quem lembra de Neemias na construção do muro? Quem lembra? Que Neemias estava tentando reconstruir o muro e tinha os opositores. Quem eram os opositores? Tobias e Sanbalate. Sabe de onde eram esses camaradas? Eram os samaritanos, que não queriam que construísse o muro de Jerusalém, porque eram judeus. Então a rivalidade é muito grande. Então, para tu entrar dentro do lugar desse, tinha que ir com muitos judeus armados, porque eles eram violentos. Agora Jesus vai passar pelo meio, como se dissesse: aonde todo mundo briga, eu vou passar para trazer a paz. Aleluia. Ele está passando, isso aqui não é escrito por estar aqui, ele está passando porque tem um destino. Ele passou poucas vezes por aqui, se eu não me engano 2 vezes que ele passou em Samaria, mas ele mesmo sempre engrandeceu os samaritanos. Ele mesmo vai dar uma parábola que um judeu está quebrado, abandonado no meio do caminho. Bateram nesse judeu. Quem lembra da parábola? Que um samaritano que tinha óleo, que tinha azeite, e colocou nas feridas daquele judeu. Jesus sempre quis aproximar judeus dos samaritanos. Jesus nunca teve problema, porque João 4, ele mandou os discípulos para um outro lugar que ia dar briga, e ficou no poço esperando quem? Uma mulher que vinha trazer a água, que vinha buscar a água no meio-dia. Eu observe que ali em João 4, a própria mulher vai dizer que agora, historicamente, os samaritanos adoravam a Deus num monte chamado Gerizim. E os samaritanos não têm o Novo Testamento como regra, eles ainda estão lá na antiga Torá. Então eles acreditam que Deus matou Isaac no monte Gerizim. Mas a Bíblia diz que Deus matou Isaac aonde? Não matou, né? Ia sacrificar. Aonde que era o monte? Quem é bom de Bíblia diz? Meu Deus, ninguém sabe aonde que foi que Isaac foi sacrificar seu filho. Diga assim: Monte Moriá. Quem está no culto, diga aleluia. Aleluia. Calma, vamos chegar lá. Então, e o que ela vai falar? Esse poço é
Nossa, como tu, judeu, vem pedir água para uma samaritana? Então Jesus sempre quis aproximar samaritano com judeu. Jesus não tinha problema nenhum. Na verdade, Jesus sempre tentou aproximar os religiosos para que a graça entre os religiosos. Mas a religião afasta a graça, irmãos. Então essa é a primeira vez que Jesus não entra lá, mas fez com que a mulher entrasse e fizesse um grande trabalho para ele, evangelizando dentro de Samaria. Então os samaritanos tinham essa rivalidade com os judeus. Mas o que faz eu me apaixonar por esse texto que eu estou ministrando pela primeira vez, no versículo 12, se tiver com a Bíblia aberta, diz assim, ó: entrando numa certa aldeia. Essa aldeia era o final de uma cidade que ligava Samaria para a Galileia, e ali sabe o que existia? Um leprosário, cheio de pessoas leprosas, e ali está judeu e samaritano. Veja que a dor uniu até as diferenças. Veja que os leprosos agora não tem rico, tem pobre, tem de tudo, todo mundo junto. Nesse leprosário, veja bem que quem veio a se foi um samaritano, os demais que foram curados eram judeus. Você acredita que a desgraça pode unir pessoas? Une. Eles estavam unidos porque eles eram repudiados. Tem gente que se une pela graça, outros se unem pela desgraça. Sim ou não? Os que, está ali o Denilson que já passou por isso, o que une essas pessoas juntamente aquilo, são justamente as coisas que na imaginação dele já não tem mais jeito, sim ou não? Agora esse dia eu fui levar a minha filha ali no trabalho dela aqui perto da van, deixei ela, de repente parou no sinaleiro, passou, não era mendigo, com uma carroça, não era mendigo, mas assim, aquelas pessoas que puxam papelão, essas coisas, e eu fiquei olhando para ele. Pensa como um homem numa alegria, irmão. Não cantava música de Deus, vai cantando um Zezé de Camargo, bem apaixonado, uma chuva, sem nada na cabeça, todo molhado. Quando eu olho, uns 8 cachorros atrás, eu nunca vi isso. Eu acho que deveria ter uma cachorrada no cio, pastor, estava uma cachorrada atrás, e ele contente, feliz, cantando. Com certeza ele já tinha recolhido todos os papéis e ia vender, né? Ele ia entregar para ele. E eu passei com o carro, e eu falei assim: meu Deus, Senhor, que eu possa ser mais grato a Ti, porque às vezes eu reclamo de tão pouca coisa. Este homem, dentro da sua vivência, é tão feliz. Pelo menos ali ele estava aparentando uma felicidade, porque pobre não é feliz, irmão. Sim ou não? Não. Porque existem pobrezas que não são do dinheiro. Existem pobrezas de pessoas que têm dinheiro, mas são pobres espiritualmente. A pobreza que eu estou se referindo é uma pobreza de não ter, porque todo aquele que tem Deus, mesmo sendo pobre, não tendo algumas coisas, ele já é rico em Deus. E está debaixo de promessas que Deus é um Deus rico, dono do ouro e da prata. E a hora que virar com a chave, quem que pode impedir quando Ele decretou que você vai ser? E com isso já começou a criar algumas coisas no meu coração. As mensagens que Deus me dá é que nem um compositor de música que vai ganhando um pedacinho hoje, vai ganhando um pedacinho amanhã, e ele vai ligando até fazer chegar. E essa mensagem está tempo para me pregar, e prega hoje, prega amanhã, e hoje o Espírito Santo me acordei mais cedo, peguei uma Bíblia muito apaixonada que eu amo, que está lá, que é a Torá Peshita, que eu ganhei lá do seu Ingo, lá de cima, que tem uma riqueza
profunda das Escrituras, e eu mergulhei essa manhã em dele tomar café, em dele literatura, em dele orar, e dele ler. Como aquele homem salvo, né? Um dos maiores evangelistas, Agostinho, você já viu a história dele? Ele estava vivendo o pior momento de sua vida, e aí foi para tirar sua vida do lugar, e tinha algumas crianças, e essas crianças falavam acho que era Michael que falava tal e leg, que significa toma e lê. Ele vai para casa, chega correndo dentro de casa, pega uma Bíblia que estava escondida, abriu, e ali falava que se ele não se convertesse, ele ia morrer. Alguém conseguiu entender? Não? Volte aqui para o versículo. Então nós observamos agora que esses homens estavam num ambiente que não adiantava ter dinheiro. Era um ambiente que não adiantava posição, não adiantava dizer, agora judeu, nada, o judeu estava leproso, o samaritano estava leproso, o milionário estava leproso, o pobre estava leproso. Era um ambiente que todos estavam no mesmo lugar. A desgraça uniu eles. Por isso que você tem que celebrar a graça, porque a graça te uniu a mim e a você, a ele nessa noite. É a graça de Deus que está trazendo vida na tua vida. Levanta as tuas mãos. Oh, aleluia. Não é a graça de Deus na tua vida, irmãos. Está recebendo, como o pastor testemunhou, é a graça de Deus na vida dele. Aleluia, foi curado, é a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Oh, aleluia, alguém pode glorificar o Deus da graça que está aqui nessa noite. O Espírito de Deus está dizendo, foi a minha graça, é a minha graça. Aleluia. Eu não fui unido pela desgraça, mas eu fui unido pela graça. Mas a lepra não era uma coisa comum, e principalmente para os judeus. Deixa eu falar um pouquinho sobre a lepra, você irmão já sabe, mas isso aqui é muito interessante. É por isso que agora esses 10 homens saem de lá e observa o texto, eles ficam de longe, porque eles não poderiam se aproximar de Jesus. Porque pelo fato que eles tinham uma distância para se apresentar. É por isso que depois você lê Levíticos capítulo 13, 4, 5, 6, 7 em casa, você vai ver o que as leis diziam. Não poderia se aproximar de um sacerdote leproso. Qual que era a ordem para que se aproximasse? Era morte, morria, porque era leproso. E como que eles se aproximavam de um sacerdote? A única forma de se apresentar, levantando as mãos para cima e abrindo a boca, dizendo, sou imundo, sou imundo, sou imundo. Somente o sacerdote pegava, olhava eles, despia eles, tirava toda a roupa deles. E se tivesse uma mancha no corpo deles, eles ficavam examinados para um canto, até que se constatasse que fosse realmente uma lepra. Nesse período, leva 7 dias, até que aquela mancha demonstre que não seja nada, era liberado. Mas se a mancha se prolongasse, se eles vissem que aquilo realmente era uma lepra, aí então começava algo que você precisa entender o porquê disso aqui que está escrito. Por que Jesus mandou ele, o sacerdote? Jesus não quebra a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Aleluia. A lei de Levíticos capítulo 3, 4, 5 e 6, depois você lê em casa também no 14, era essa. A pessoa, quando ela foi constatada com lepra, ela era excluída da sua casa, não poderia entrar na casa, não poderia ir em lugar nenhum. E depois você tem a curiosidade de estudar isso aqui que eu vou falar para você. Estude lá, cidade e refúgio, na Bíblia. Tente achar. Marca aí, você que gosta de ler, você que, né? Marca, você que bota pensamento, marca aí. Cidade e refúgio. Hoje tem uma igreja vou falar, né? Em São Paulo, que é cidade e refúgio. Mas só refúgio é coisa ruim, né? Que é da Lana Roder, inclusive. Corta esse pedaço. Vai para o YouTube, está gravando, meu Deus. Cidade de refúgio, o que é? Era lugar dos desgraçados.
era o lugar que inclusive parava os leprosos. A lei dizia que depois que descoberta a lepra, eles ficavam 7 dias num lugar isolado, tudo, sem família, sem sociedade, não podia ir para a igreja, não podia fazer mais nada. Eles eram considerados como imundos. E não tinha ninguém que poderia fazer o ofício a não ser o sacerdote. Observe, o sacerdote poderia estar de frente com os leprosos, mas não pegava lepra, porque Deus estava sobre essas coisas. Tu nunca viu um sacerdote leproso? Pelo menos deve. Pode ser que tenha, mas eu não achei que agora. Não tem. Mas observe cá. Depois, se ele melhorasse, o que se faria? O que o sacerdote fazia para melhorar a lepra? Olha para que isso aqui é muito interessante. Eu já vou chegar lá. Você não tem gente que não está entendendo, mas vamos encaixar o texto, depois você vai dar glória a Deus, amém? Vem comigo, viaja comigo. Quando eles eram para ser sarados, quando o sacerdote via que eles estavam sendo curados, que aquela lepra estava sendo restaurada pelo período que estava lá, ela precisa de uma degola de um cordeiro, e o sangue do cordeiro teria que ser colocado no polegar direito, do dedão do pé, no polegar direito, do dedo da mão direita e na orelha direita. O sacerdote fazia essa função, e o sangue que sobrasse era espergia no corpo do leproso. Depois de 7 dias, já dá 14 dias, isso já deu 14. 14 dias, o sacerdote voltava lá e via se eles estavam curados totalmente, para poder voltar ao convívio de família, sociedade, emprego. Olha para cá. Quando esses homens saíram, os 10 leprosos que saíram até Jesus, Jesus não quebrou a lei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo, não, eu não vou quebrar a lei. Vocês sabem aonde que vocês têm que ir. Apesar de ele ser o sumo sacerdote, mas ele não quebrou a hierarquia dos sacerdotes que tinha naquela época. Ele disse assim, vai até o sacerdote. Porque eles vieram clamando o quê? Diga assim, cura. Quantos eram? 10. E se eu te falar para vocês, que escrito está, mestre, tem misericórdia diga assim, de nós, não de mim. Eram 10, mas que respondiam pelos 10. Eram 10 numa situação difícil, mas os 10 querendo a mesma coisa. Que você pode estar aqui dentro, pode ter, não sei quanto tem hoje, 20 pessoas aqui dentro. Jesus vai parar para vocês. Aleluia. Para mim e para você. Se o mesmo sentimento é, eu quero a tua presença, eu quero uma cura, eu quero um renovo, eu te garanto que ele vai parar para te ouvir. Aleluia. Se nós chegarmos no mesmo Espírito, entender a palavra dele, que o céu está derramando sobre nós, tudo a nossa unidade aqui vai fazer com que Jesus pare a atenção do que o mundo está fazendo e olhe para dentro dessa partícula de uma igreja pequena, que no céu é grande, muito grande. Glória a Deus. Somos uma semente que está desapontando debaixo da terra. Aleluia. Daqui a pouco vai virar uma árvorezinha, vai crescer, irmãos. Quem crê, diga glória a Deus. Nós estamos crescendo para baixo com profundidade na palavra, na oração, na simplicidade. Porque quando Deus levantar essa árvore chamada Ministério Profético Cristo é Vida, tem profundidade em Deus. Quem crê, diga glória ao Senhor. Glória a Deus. Jesus não quebra princípio, mas ele dá uma ordem. Jesus não poderia ser tranquilo, vocês estão curados agora, mas ele não fez isso. Quem está com a Bíblia aberta? Deixou a Bíblia aberta? Eu pedi para vocês, deixa para nós acompanharmos. Quem gosta de palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no versículo 12, eles pararam de longe. Versículo 13, levantaram a voz e dizendo, olha para cá.
Um leproso, na condição mais crítica, a orelha era por metade, os olhos praticamente comidos, orelhas, ponta dos dedos, tudo comido, a lepra no estado avançado. Muitas partes do corpo não funcionavam, mas tinha uma coisa que ainda funcionava. Diga assim, a boca para clamar Jesus. Aleluia. Tu pode estar ferido em área da tua vida, mas tu tem uma boca para dizer, Jesus me ajuda. Jesus, estende as tuas mãos, Jesus. Tu pode ter dificuldade em área da tua vida, pode ser na família, pode ser no financeiro, mas tu tem uma boca para dizer, Jesus, para pela mim, pelo amor de Deus. Jesus, para a minha história, Jesus. Ele para nós quando nossa boca funciona verdadeiramente, quando o nosso coração é verdadeiro, e quando a situação que nós estamos vivendo é tão verdadeira quanto aquilo que falamos. Mas observe, o milagre foi eles andando, foi caminhando. Diga assim, quem não caminha com Deus é difícil ver milagre. Foi no caminho, Jesus disse, olha o versículo 14, e vendo-os, disse-lhes, porque não tem nada de que chame a atenção de Deus, com o coração voltado para alguma coisa que quer que Jesus não pare e dê resultado. Glória a Deus. E vendo-os, Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que existia uma mulher curvada, cerca de 18 anos, que entrou no templo, e a Bíblia diz que vendo-o, Jesus o curou. Diga assim, Jesus viu. Meu irmão, Jesus viu, Ele está vendo tudo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha a riqueza dos detalhes que está escrito. Qual foi a ordem de Jesus? Para eles irem. A caminhada com Deus, sempre o caminho que você vai trilhar, não é só você o beneficiado da vitória, tem gente que também vai ser beneficiada. Você caminhar com Deus significa que tem mais gente que vai ser abençoada por causa de você. Dá para você levantar a mão da glória de Deus? A caminhada com Deus que você leva não é só a tua vitória, vai ter gente que vai ser beneficiada também. Quem consegue lembrar do que Jairo pediu para Jesus ir até a sua casa, que a sua filha estava morrendo, Talita Cume, de 12 anos? Foi Jairo que pediu, mas uma bênção chamada mulher do fluxo de sangue avança no meio, que não tinha nada a ver com ela. Um estava puxando Jesus, outro veio na caminhada assim, você está com Deus também, vou caminhar com Ele, e se eu tocar somente na hora dos seus vestidos, eu serei curado. Diga assim, repete comigo, diga assim, eu estou andando numa velocidade em Deus, que muita gente vai ser beneficiada por causa da minha caminhada. Oh meu Deus, levanta a tua mão para o céu. Ei, tem filho teu caminhando, indo até Deus por causa da caminhada cristã que tu está levando, você não está vendo? É a tua caminhada, é a tua busca, trilhando, vindo para os cultos. Você caminhando, tem gente vivendo atrás de você com o resto de milagres. Diga glória a Deus. Então vira para o teu irmão e diga assim, não paro de caminhar, porque a ordem foi dada. Aleluia. Alguém pode glorificar a Jesus por essa palavra? Eu estou sentindo aí no ambiente, irmão. Glória a Deus. Indo eles, não retrocaram, não fizeram como Naamã, em 2 Reis capítulo 5, quem lembra? Era leproso também, só que fez birra. Não vou entrar no rio não. Eu entrar nesse rio sujo, perto da minha casa tem a Bonifar Park, que é rios top, águas maravilhosas, agora eu querer descer nesse rio podre. Mas qual era a instrução de Deus? Vai no rio e lava-se 7 vezes. Leproso não tem muita escolha. Diferente desses que ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. A ordem era caminhar, a ordem era caminha. Jesus estava dizendo assim, ei, vocês não vão ver o que eu vou fazer, somente caminha. Não é para você ver, é para caminhar.
Pastor, está difícil ainda a minha situação que eu carrego. Irmão, Deus vai tirar você de situações hoje, nessa noite, em nome de Jesus. A vontade de Cristo é tirar você de cativeiros. Aleluia. Tirar de situações que está te inibindo de você acessar certos lugares. Não porque você é leproso, mas porque você está sem dinheiro, talvez. Diga assim, mas eu vou ter acesso ao lugar que os outros vão ter também. Levanta a tua mão e diga assim: Deus vai me dar condições em nome de Jesus. Eu vou acessar a casa dos meus sonhos. Eu vou acessar o carro da minha vida. Eu vou acessar aquela loja que eu sonho entrar lá. Eu vou ter aquele relógio. Irmão, caminha com Deus, porque tem promessa na tua vida. Alguém acredita? Diga glória a Deus. Caminha, irmão. Caminha. Teu milagre está na caminhada. Não pare, continue. Lembra o que eu falei para você? Ele gera tudo nada, irmãos, que eles acreditaram tanto na palavra de Jesus que se o sacerdote visse eles leprosos chegando, iam morrer todos eles. Não é? A ordem era essa. Mas a Bíblia diz que indo eles, tudo aquilo que prendia eles, por causa de uma palavra, eles aproveitaram. Era a última vez que Jesus ia passar naquele lugar. Nunca mais Jesus ia voltar. Jesus estava indo para Jerusalém porque era a morte da cruz dele. Era a última oportunidade. E ele deu uma oportunidade para 10 pessoas passando por dentro de Jericó, de Samaria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nunca mais iriam ver Jesus e não viram. A não ser os discípulos depois da ressurreição, que apareceu para alguns. Mas esses homens, aquela cidade, aquele lugar, nunca mais, era a última oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. Era a última oportunidade deles pegar aquele milagre. Era a última oportunidade deles mudar de vida como mudaram. É interessante que quando eles chegaram, que sentiram que estava limpo, 9 foi até a lei. Diga assim: o sacerdote era a lei. E diga assim: Jesus é a graça. Então 9 foi para a lei e 1 veio para a graça. Os samaritanos dizem assim: o quê? Vou ficar 14 dias para uma avó do sacerdote? Eu não vou esperar tanto tempo para testemunhar o milagre daquele que me curou. Cutuca o teu irmão e diga assim: não espere muito tempo para testemunhar o que ele está fazendo e vai fazer na tua vida. Eu estou profetizando, é um domingo de família, mas a palavra é dele. E essa palavra, ela vai mudar no mundo espiritual e no mundo físico, na alma e no corpo e no espírito. A vontade de Deus nessa noite é dizer: pega essa oportunidade, pega essa palavra. Eu estou aqui, eu não estou ausente. O meu espírito se manifesta através desse pedaço de barro que está pregando. Alguém acredita que Deus ainda usa o pastor dessa igreja? Diga glórias a Deus. Você entendeu por que só um voltou? O samaritano falou assim: o quê? Eu vou esperar 14 dias para depois dar um aval. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá testemunhar que eu estou curado. Alguém está conseguindo entender ou não? Tem gente que demora muito para contar um milagre, irmão. Você está conseguindo entender ou não? Então, por favor, testemunho que Deus tem para a vida, como o pastor Paulo fez. Não é porque, foi o pastor, não é eu, sempre será ele. Eu sempre digo que Deus vai usar uma vida que está à disposição. Se tiver à disposição, Deus te usa também. Uma palavra profética, um direcionamento de Deus. É que você vive embaraçado com tantas coisas que Deus quer te usar, às vezes fica embaraçado nessas coisinhas, mas que o Espírito Santo quer te usar, quer te usar. E como eu estou mais disponível,
Não que você não esteja, mas eu estou mais aberto a Ele, porque eu dependo muito mais dele do que você, talvez. Como assim? É que você ainda tem um salário, eu sou assalariado por Jeová. Sou assalariado por Jeová. É diferente a tua vida da minha. Eu tenho que orar para me comer, eu tenho que orar para pagar a luz, eu tenho que orar para ter um gás. E quando não se tem, às vezes tem que até pedir auxílio aos nossos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo é orado. E aí você diz assim, meu Deus, Jeová, pô, que promessa, não tem né, que é isso? Não. Vamos agradecer pelo que tem. Porque no muito nós vamos ter que lembrar do pouco, que eu era fiel no pouco, mas no muito também quero ser fiel, diga glória a Deus. Um voltou para agradecer. E a pergunta é nessa noite: quantos são gratos a Deus pelo que Deus tem te dado? Uma pergunta que eu vou fazer aqui para você. Se fosse para você viver amanhã, você ia viver tudo amanhã o que você agradeceu hoje, o que você ia colher amanhã? Se amanhã você fosse colher tudo que você plantou hoje em gratidão a Deus, quanto que você colheria? Quanto que você foi grato nesse dia de hoje, nesse domingo de hoje? Você foi grato a Deus pela família? Foi grato a Deus por tudo? Você já viu que tem gente, irmãos, que a oposição da gratidão é o ingrato, né? A ingratidão fecha a porta, mas a gratidão abre as portas. Glória a Deus. Uma pessoa ingrata nunca dá suficiente, nunca é feliz com nada. A pessoa que é ingrata, tu pode ajudar ela 1000 vezes e ela nunca vai reconhecer, porque ela é ingrata. A essência dela é ingratidão. Tu pode dar presente, levar para jantar, fazer o que for, ela é ingrata, e geralmente os ingratos têm o declínio a também ser infiel com liderança, ser infiel com amizades, diga misericórdia. Os gratos não, o grato quer ser fiel, o grato glorifica a Deus, e quem glorifica a Deus também vai estar debaixo da obediência de Deus. Então seja grato. Nós sofremos muito com a ingratidão de algumas pessoas aqui, mas era para nós aprendermos. Mas é aqui que começa a grandeza de alguém que está em Deus. Quando Jesus viu que um voltou, o que ele disse? Onde estão os 9? Ou como dizer, cadê os ingratos que foram abençoados da mesma forma e nunca voltaram aqui? Nem para mim agradecer, nem para testemunhar. Você já viu que tem gente que passa na tua vida, suga e vai embora e nunca mais aparece, irmão? Pessoas que usam de trampolim a tua vida, a tua história, para fazer uma história em cima da tua vida, e depois some, desaparece. Isso é ingratidão. Mas aquele que é grato sempre vai estar dentro de uma vontade de Deus. Levanta as mãos para o céu. Observe que Jesus agora vai dizer assim: onde estão os 9? Não era 9. E por que só ele? Mas aqui está o detalhe. Olha o que o seu samaritano disse. Está com a Bíblia aberta. Eu disse: não, deixa a Bíblia, você é teimoso. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, quem é esse que viu primeiro? O samaritano. Voltou glorificando a Deus. Ei. Que forma que ele foi testemunhar? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Não tem como nós não agradecer a Deus sem não ser glorificado. E o que está escrito aí? E voltou glorificando a Deus em alta voz. Diga assim, em alta voz. Como é que está aí, pastor? Em alta voz? Não. Aí vem para um culto como esse, recebeu a vitória, ganhou a vitória, está limpinho, glória a Deus. Mas não dá glória a Deus para o teu Deus. Meu Deus. Não tem a capacidade de fazer um culto alegre.
abrindo a boca para glorificar, até para o milagre que ainda não veio, aleluia. Eu não vou forçar ninguém, se teu coração não tem nada para dar, o problema é teu. O meu coração está alegre porque eu sei o Redentor que está aqui sobre a minha vida, eu não estou forçando você a nada. Amém? Irmão, quem está lá tem que estar interagindo na palavra. Observe, isso, aí ó. Vai aumentar mais, esse negócio de baixinho não gosta, eu sou surdo, vai. Ah, não está saindo ali. Mas vamos cantar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Vamos louvar o Senhor. Oh, quem sabe canta. Cante, você que é do céu na tua vida. Cante. Se alguém foi na escola dominical, sabe, meu Deus. Preste atenção na letra. Vamos cantar. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais sagrado, ó paz do Senhor. Meu Deus, que coisa linda, Espírito Santo. Gratidão é a palavra da Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar, tá? Aleluia, Jesus. Os 10, os 9 irmãos receberam a cura. Aliás, receberam somente uma cura. Respondeu-lhe Jesus ao samaritano: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé. Meu Deus, irmão, você não está entendendo. Foram 10 que não perderam a salvação, que tem gente que só quer Jesus para milagre, irmão. Mas estão perdendo a salvação de rodo. Igreja virou balcão. Deus é obrigado a cumprir tudo em nome de Jesus, irmãos. A salvação é mais importante do que todas as coisas. Este homem ganhou, além da cura, a salvação. Levanta com as mãos, que além de Deus te curar, você está com o teu nome escrito no livro dos céus, e ninguém pode apagar a borracha humana, nem o inferno, nem anjos. Você está escrito no cartório registrado celestial do Pai. O que é teu, então há motivo para glorificar a Deus. Não seja como os demais que só vêm para buscar milagres e milagres. Mas Jesus também tinha já consigo, não tinha esse problema de dizer: mas meu Deus do céu, poxa, foi 9, ninguém veio dar a mão. É coisa do ser humano, né? Não tem hora que a gente fala assim: meu Deus, mas a gente ajuda tanto, faz tanto, poxa, ninguém reconhece. Quem já passou por isso? Irmão, tem esse equilíbrio que Jesus tinha. Fez, está guardado, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ajudou, está guardado nele. Se o homem não dá nada, irmão, fica tranquilo. O que está em você é uma essência que vai sempre jorrar. Você vai ser sempre poder abençoar. Você está sempre abençoando, porque você não está esperando recompensa do homem. O homem não recompensa ninguém. Diga glória a Deus. A tua recompensa é de Deus. Por mais que tu faça tudo, tem gente que não vai nem olhar para você. E daí? Não vou ficar crente? Vou ficar tristinho? Não. O que revela uma estabilidade em Deus é você ajudando e fazendo, ajudando e fazendo, ninguém reconhecendo, mas a tua mente, o teu coração diante de Deus é tranquilo e sereno. Tu pode deitar no teu travesseiro e dizer: ninguém aplaudiu, ninguém fez nada, mas a minha parte contigo
digo, eu fiz. Aleluia. Meu Deus. Cadê os gratos dessa noite? Cadê aqueles que são gratos a Deus? Nós queremos orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa, pela tua casa. Sai do teu lugar, você que é grato a Deus. E os ingratos, você não é ingrato, você é apenas... O inimigo tentou criar uma distração na tua vida para você não glorificar a Deus naquilo que Deus tem feito, amém? Mas você vai voltar a glorificar a Deus mesmo sem ver nada com você. Por isso que Salomão diz assim: quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de voto de todos. O que essa palavra está dizendo? É aquelas vezes que tu fala assim: Deus, se tu me abençoar, eu vou para o monte, vou 7 dias no monte e vou orar muitas das vezes lá. Mas você só vai lá depois que o milagre acontecer. E o texto está dizendo assim: quando fizer um voto ao teu Deus, faz primeiro antes de receber, mostra o que tu está fazendo para mim. E depois que você fazer, eu terei o gosto em fazer para você. Buscamos para depois ganhar, e você não faça primeiro para depois receber. Verdade. Eu vou semear quando eu receber, que nada, cara, vai semeando agora, em nome de Jesus. Se eu receber, Senhor, se eu receber, eu vou dar também. Não, meu irmão, você antecipe. Aleluia. Vai esperar ganhar para subir monte? Não, vai subir do monte sem ganhar mesmo. Meu Deus. Vou ganhar vitória, vou pagar lá algumas segundas orando. Não, mas eu venho orando a segunda sem ganhar nada mesmo.